Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 5. E essa aula a gente vai continuar olhando sobre coisas que a gente precisa aprender ali nesse começo, né, de adaptação ao novo emprego, à nova vida no mundo corporativo. E essa aula é sobre como escrever e-mails. Eu sei que, né, só de pensar assim, como escrever e-mail, isso não é meio óbvio, isso não é meio simples. É até que o seu chefe do nada olha pra você e fala: sabe, tal pessoa talvez tenha o documento, manda um e-mail pra pessoa e pega ali. E você fica tipo: meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei começar, não sei escrever, nunca falei com a pessoa. Então, assim, é uma coisa simples, é uma coisa que a gente, na verdade, tá acostumado a fazer, né? Antes, na faculdade, na vida, a gente manda e-mail. E-mail não é um negócio de. Não é um bicho de sete cabeças pra gente. Mas como se portar e como estruturar um e-mail, que é a primeira vez que você vai falar com uma pessoa, pode ser desafiador. Depois que você já pega o jeito, você já conhece a pessoa, você se sente um pouco mais à vontade. Mas principalmente nesse começo. E o que eu acho engraçado é que, assim, se vocês ficarem bolados com os gestores de vocês, pensar, cara, o gestor jogou essa bomba na minha mão, eu nunca falei com a pessoa, será que ele tá tentando me testar? Às vezes pode ser, às vezes ele quer ver como você reage, né? Tipo, a tua primeira semana ele te manda falar com alguém aleatório, ele quer ver como você se porta. Mas eu acho que em 99% dos casos, as pessoas nem se tocam de que enviar um e-mail pode causar ansiedade pra quem tá começando. Porque muito em breve isso vai normalizar, te garanto isso. E não só vai normalizar, mas vai ser uma coisa tão no automático, é uma coisa que a gente faz tanto o tempo inteiro. Tipo, eu quando tava trabalhando era 100, 150 novos e-mails por dia. Que eu precisava responder, né? Sem contar, eu tirava de notícia da empresa, ou coisas, né? Grupo, discussões que eu tava ali incluída, mas que não era tão importante. Eu tinha pasta para aquilo. Tinha 100, 150 e-mails que eu tinha que reagir por dia. Então, pro seu gestor, falar pra você mandar um e-mail não é sacanagem com você, é só porque na cabeça dele isso é uma coisa muito simples. Mas eu sei que a primeira vez que eu tive que mandar um e-mail, quando eu fiz mensagem da BASF, ele falou: eu fiz uma planilha, eu acho que talvez eu tenha até contado isso em alguma outra aula. Gente, eu gravo tudo meio fora da ordem. Eu não lembro que eu já falei ou não, então se eu já contei essa história, desculpa. Eu tava na BASF, a primeira vez que eu tive que mandar um e-mail em inglês, né? Mas assim, não era por ser em inglês, era por não saber como colocar que eu tinha feito a planilha para eles e que estava disponível em tal pasta da, é, do Drive comum. E eu sei que pega na gente, assim, e é uma insegurança por simplesmente nunca ter feito. Então a melhor coisa que vocês podem fazer é quando isso acontecer, encarar a situação. Então façam, mandem um e-mail, mas em breve isso vai normalizar. Mas para quem tá começando agora, talvez essa aula alivie um pouco vocês. Para quem já tá trabalhando há um tempo, já fez mais estágios, talvez essa aula não vai ser tão importante. Mas a dica que eu quero dar para quem tá começando mesmo, assim, no começo envolva seu gestor nisso. Então, geralmente, na sua primeira semana, vai ter alguém te acompanhando mais. Se não for o seu gestor, às vezes tem algum analista que é do mesmo time, que ele tá ali mais te acompanhando, tá ali, é uma pessoa que você pode perguntar mais, ou um estagiário que já tá ali há mais tempo, mas tente achar alguém que tá te acompanhando por mais tempo, que já pegou um pouco a manha disso, para te ajudar a escrever os primeiros e-mails. Os primeiros totalmente ajudar, mas depois disso você pode simplesmente mandar para o seu gestor antes. Eu fiz isso muito e, aliás, em outras situações eu já fiz, não só no começo, mas tipo, cara, você vai mandar um e-mail para alguém da China. Tipo, você nunca trabalhou com alguém da China. Às vezes você fica meio assim, né, com quão formal deveria ser, mesmo que você esteja numa empresa mais informal, ou qual é o tratamento melhor, como que eu estruturo isso, ou se você muda de área, é uma área muito nova, então, tipo, quanto detalhe técnico eu devo dar. Então, no início, esse tipo de insegurança de quanto detalhe colocar pode acontecer de novo. Então, o seu gestor, de novo, ele é seu parceiro, ele é alguém que está ali, que é excelente para ele, que você se desenvolva bastante. Pode ser um jeito meio cor-de-rosa de olhar para isso. Eu sei que tem gestor que não vai, né, se importar tanto com o seu desenvolvimento, mas eu tenho que explicar para vocês qual é a função do gestor. E esse tipo de coisa, ajudá-los nesse início, é parte do que eles deveriam estar fazendo. Então, não se sintam mal de pedir também no começo. É lógico que eventualmente ele vai falar: não, eu não tenho tanto tempo para ficar olhando todos os seus e-mails. Mas os primeiros, principalmente os mais chaves, eu acho que é totalmente tranquilo passar pelo seu gestor antes de ir para a pessoa. Então, sei lá, seu gestor vem para você e fala: manda um e-mail para tal pessoa, que eu sei que ele tem alguns materiais para mandar para você, ele tem alguma coisa que ele pode te ajudar. Entre em contato com ele.
Você pode mandar direto para a pessoa e colocar seu chefe, seu gestor em cópia, ou você pode primeiro mandar um e-mail para o seu gestor e falar: escrevi esse e-mail, tá bom? Ele vai te mandar de volta falando: talvez coloque isso, talvez mude aquilo. Aí a pessoa te manda, você copia aquilo e aí manda com ele em cópia, entendeu? Então você pode passar por ele quando você estiver inseguro. Se for um e-mail que você está se sentindo seguro, não precisa fazer isso, entendeu? Estou dizendo que é normal um estagiário ou um analista no começo ter um pouco mais de dificuldade, principalmente quando vai mandar e-mail para alguém muito mais alto na hierarquia. Normal vai ter uma insegurança e se você tiver alguém que está realmente querendo te desenvolver, essa pessoa não vai ligar de receber, né, o seu e-mail antes. Então, discutam isso também com o gestor de vocês, tipo, quanta abertura ele pode te dar em relação a isso. Falar, então, na verdade, essa é a minha primeira experiência. Esses primeiros e-mails que eu for mandar, eu posso passar por você primeiro? Aí, se ele for muito ocupado, né, ou em situações que seu gestor tem, tipo, muita gente reportando para ele, então, às vezes pergunta, tem algum dos analistas que pode me ajudar com isso? Aí você marca um café, conversa com a pessoa e fala, então, fulano, principalmente se for alguém, tipo, mais júnior, né, tipo, sei lá, alguém que tá 1 ano, 2 na empresa só, essa pessoa totalmente entende e lembra como é estar no seu lugar. Então, procura alguém que tá ali há um pouco mais de tempo, que essa manha do e-mail você pega mais rápido. Então, essa pessoa vai conseguir te ajudar. Ache alguns aliados nesse início. Porque eu prometo pra vocês, gente, vocês vão pegar isso muito rápido. Beleza? Pra quem tá começando agora, tá se sentindo meio inseguro, fique tranquilo. Mas então eu vou colocar aqui um pouco mais ou menos a estrutura básica. Eu vou compartilhar minha tela pra gente olhar um pouquinho. Então, vamos lá. Vai começar o e-mail com oi ou olá, fulano. No Brasil é muito difícil que a gente use sobrenome, né? A não ser que você esteja numa empresa muito, muito, muito formal e vá falar com alguém muito alto na hierarquia. Mas, de maneira geral, a gente não costuma usar sobrenome. Se você tiver numa empresa alemã, por exemplo, e vai mandar um e-mail para alguém alto na hierarquia, na matriz, na Alemanha, aí você vai mandar um Mister. Você vai botar um Mister fulaninho. Mas no Brasil, de maneira geral, o primeiro nome é mais do que tranquilo. Olá, fulano. Aí, no primeiro parágrafo do e-mail, você vai falar quem você é e com o que você... Não com o que você está trabalhando, e sobre o que é o e-mail. Sobre o que é o e-mail. Então você vai falar aqui, oi fulano, eu sou estagiária nova do time da fulana, eu tô fazendo um projeto aqui com isso e eu precisava de uma ajuda sua para localizar alguns arquivos. Ou eu precisava da sua ajuda para entender quem é responsável pelo planejamento disso. Ou se você vai dar já vai abrir falando quem você é, com o que você está trabalhando. Então são essas 3 coisas. Quem você é, com o que você está trabalhando e sobre o que é o e-mail. Tá saindo um pouco de onde a câmera tá pegando. Show. Breve, gente, 2 linhas. Eu coloquei aqui em 2 linhas e a tradução pra vida real também vai ser 2 linhas, tá? É pouca coisa. É tipo, eu sou fulano, estou no time tal, estou trabalhando com tal coisa e preciso da sua ajuda para isso. E tô mandando esse e-mail para entender isso. Estou enviando esse e-mail porque eu preciso de tal documento. Introduziu. Aí você vai ter um parágrafo em que você pode falar algo do tipo relembrar informações que talvez a pessoa precise. Então, digamos que teve um projeto 2 anos atrás em relação a uma coisa. E agora o seu projeto de estágio é parecido com aquilo. Aí você tá conversando com o seu gestor. Tô imaginando a situação, é só pra ficar um pouco mais... pra vocês conseguirem imaginar um pouco mais a situação, né? Então, você vai fazer um projeto e esse gestor falou, putz, eu acho que 2 anos atrás o time do fulaninho teve um projeto parecido. Pede pra ele os documentos, pergunta pra ele o que tá acontecendo. Tipo, entre em contato com ele pra ver o que aconteceu naquele projeto, porque eu acho que talvez tenha alguns aprendizados que você pode usar no seu. Aí você fala, puta merda, né? Vou entrar em contato com a pessoa que eu nunca falei na vida. Meu Deus do céu, dá pânico, pânico, pânico. Tranquilo. Então, né, agora você falou, oi fulaninho, tô trabalhando no departamento tal, vou fazer um projeto em relação a isso e preciso um pouco da sua ajuda pra entender o que já foi feito. Aí nesse segundo parágrafo, se for necessário, você vai dar informações para localizar a pessoa mais, entendeu? Se for uma rotina que acontece todo mês e você só vai pedir um documento, você vai falar
é sobre tal rotina. E a pessoa já sabe o que é. Entendeu? Você não precisa dar mais informação. Se é uma coisa que acontece toda semana 2 de todo mês, e você vai mandar um e-mail em relação a isso, você vai falar, é sobre a rotina tal. Preciso de tal documento, blá 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 blá, ou informação, que seja, você não precisa dar muito contexto. Mas em algumas situações, né, você tá falando com a pessoa pela primeira vez, tá procurando uma coisa mais específica que não é tanto do dia a dia dela, é legal dar um contexto. Então, aqui você vai dar um contexto. O que a pessoa já sabe sobre o assunto. Então, aqui você não vai dar informações novas, aqui você não vai falar sobre o que você tá trabalhando. Aqui não, aqui você só vai falar rapidinho pra pessoa se localizar, entendeu? Tipo, eu sei que vocês fizeram um projeto 2 anos atrás em relação a isso, a essa implementação. Minha gestora comentou comigo que talvez a gente tenha aprendizados parecidos, a gente tenha coisas parecidas. Então, você dá um contexto. Por que eu tô mandando esse e-mail? E em relação a que, realmente, você entra um pouco mais em detalhe pra pessoa falar, entendi, beleza? Aí depois você vai falar o que você precisa que a pessoa faça e um prazo. Por que eu coloco assim em caps lock? Porque eu sei que a gente fica meio bolado de botar um prazo para uma pessoa que seja alta na hierarquia. Mas isso é extremamente perigoso. E de novo, gente, quando eu falo para colocar um prazo, é longo. Não longo, como eu falo isso? Decente. É um prazo decente, entendeu? Você vai mandar um e-mail pra uma pessoa, né, que não seja tão aderente, você manda pra um coordenador de um outro time. Você tem que dar um tempo pra pessoa realmente trabalhar naquilo. Mas, se você não colocar um prazo, chances grandes são de que aquele e-mail vai ficar pra longe. E depois, quando você não coloca um prazo, você não sabe com que frequência você vai relembrar a pessoa. Porque se o negócio você precisa pra daqui 2 semanas, porra, você mandou um e-mail hoje, você não vai relembrar a pessoa amanhã. Entendeu? Aí você fala, não, eu preciso de um negócio por daqui 2 semanas. Daqui 1 semana a pessoa não te respondeu ainda, é ok você mandar um e-mail, fulaninho, você lembra, eu te pedi semana passada, blá blá blá. Em geral, quando eu preciso de muito trabalho de alguém, que não seja algo que, tipo, vai me mandar rapidinho, vai me encaminhar um e-mail. Então, às vezes aqui, sua gestora falou, eu acho que eles fizeram uma apresentação no final, pede pra essa pessoa te mandar essa apresentação. Isso é um negócio rapidinho. Então, eu concordo que isso aí deveria ser resolvido por e-mail. Se você precisar de muita coisa que a pessoa faça, marque uma reunião. Melhor conselho que eu posso dar pra vocês. Porque falando com a pessoa, vocês conseguem engajar muito mais as pessoas, você consegue trazer ela muito mais pro lado de vocês. Tem aula, né, sobre como influenciar sem autoridade. Usem muito aquilo. Apresentem realmente o que é o projeto e o que você precisa. Mas se é uma coisinha rápida, pontual, que a pessoa vai, né, fazer só uma vez, de te encaminhar um documento, fazer uma coisa rápida, usem o e-mail, mas sempre tenham um prazo. Porque sem prazo, você não tem. Você não sabe quanto você pode pressionar a pessoa não sabe quão urgente isso é, então a pessoa vai continuar empurrando. Lembrem que vocês não são prioridade para as pessoas. Vocês acabaram de entrar e vocês são bem baixos na hierarquia. Então, é um pouco um choque, porque a gente passou por ambientes em que a gente era sempre tratado, talvez um pouco como potencial, ou como, sei lá, ainda você tá saindo da faculdade, você olha pros bichos, né? Quando você é bicho, bicho é calor, gente, pra quem não é de São Paulo. Eu acho que só em São Paulo que a gente fala bicho, né? O resto do Brasil fala calor. Eu falava calor no Paraná e acostumei a falar bicho. Então, quando você é calor, você também você fica, os veteranos, não sei o quê, eu sou bicho, eu sou calor, mas eu sei um monte de coisa. Quando você tá no 5º ano, você olha pros calor, você fala, você não sabe nada, né? Tadinhos. Mas enfim, a questão é, você acabou de entrar, você não tem moral. Você estava acostumado a ter moral, mas agora você não tem mais moral. E é ok aceitar isso. E é ok entender que você naturalmente, as pessoas não vão fazer as coisas por vocês. Mas se você vai atrás das coisas, ainda assim você consegue fazer muito, entendeu? É só entender um pouco como as coisas funcionam. Eu espero que o curso ajude muito nisso, assim, porque eu fiz 4 estágios, né? E eu sei, assim, a diferença que eu tinha toda vez que eu era estagiária, já com mais bagagem. Nossa, estagiária, quando eu fui estagiária na Heinz, eu entrei, assim, muito tranquila, consegui fazer muita coisa durante o meu período de estágio e me destaquei pra caramba, mas eu tinha muita experiência, né? Então, óbvio que não é como no primeiro estágio, mas esse tipo de coisa que às vezes a gente demora pra pegar, como eu entrei já sabendo, né, nesse último estágio que eu tive, por isso que eu também pude ser tão confiante, talvez, com a Kraft Heinz.
porque eu já tinha muita bagagem quando eu entrei nela. Mas enfim, espero que isso aqui ajude. Então, coloquem um prazo. Você vai falar pra pessoa, eu preciso muito... você poderia, por favor, me enviar a apresentação ou outros materiais que você tenha sobre aquele projeto, porque eu queria dar uma estudada, entender como que isso se relaciona com o meu. Você poderia... Aí fica mais delicado. Então você vai colocar o prazo e falar assim, sei lá, você tá mandando isso numa terça-feira. Você fala, você acha que teria como me enviar até o final dessa semana? E aí você vai perguntar, você vai deixar assim, sugerir um prazo. A não ser que você tenha realmente um prazo estrito, do tipo, eu tô fazendo um relatório, eu preciso de tal documento, eu preciso entregar ele até sexta-feira. Então você acha que você consegue me mandar até quinta-feira, end of day? Eu não sei se usa isso tanto no Brasil, mas aqui a gente usa muito end of day ou COB, end of day, ou COB que é close of business. Se isso aparecer, não tinha pensado em fazer isso, em fazer lista de coisas em inglês que as pessoas usam e que você não sabe, tipo, FYI todo mundo sabe, eu acho, né, que é for your information, mas tipo, isso aqui é here you go. Se você pede um documento, a pessoa fala, here you go. EOD é end of day, então me mande até quinta-feira, até o final do dia. Mas enfim, eles falam, então, diga, assunto pra outra coisa. Não me distrair. Então você coloca lá um prazo que dê um tempo pra pessoa, um tempo decente dela se dedicar a isso. Se for só enviar um documento pra você, 2, 3 dias é suficiente. Porque a pessoa, na verdade, ela só vai ter que achar um momentinho ali, 5 minutinhos pra parar, procurar o documento que você precisa e te mandar. Se você precisa que ela trabalhe, né, que ela realmente faça alguma coisa, aí você tem que ver qual é o tempo que faz sentido você dar pra pessoa, tá? E também, se tiver algo que reforce aquele seu prazo, então, eu preciso desse seu documento porque eu vou fazer uma apresentação na terça-feira, pode falar, então, eu tenho uma apresentação na terça-feira, tô coletando esses materiais, tem como você me mandar até sexta-feira no final do dia? Porque né, na segunda-feira eu vou montar minha apresentação. Então, a pessoa entendeu a urgência da situação. E é sempre, de novo, gente, é sempre importante colocar, porque a pessoa, quando ela receber, você é alguém que ela não conhece, você é alguém que não tem importância hierarquicamente, você é alguém que acabou de entrar, você é alguém que tá fazendo um projeto que provavelmente é de menor relevância, porque, gente, é maravilhoso ter projeto quando a gente é estagiário, mas quando a gente dá um projeto para um estagiário, não é algo crítico para os negócios. Porque você não pode nem colocar esse tipo de pressão no estagiário. Tipo, né? Aí dá errado e a gente perde um monte de dinheiro e perde um monte de oportunidade. Tipo, não faz nenhum sentido. Então, os projetos que vão para estagiários são legais, são interessantes, podem trazer muito benefício, mas geralmente não são tão urgentes. E é exatamente por isso que eles são usados ainda para esse aprendizado aí do estagiário. Então, do estagiário, do trainee, do analista. Gente, eu falo muito mais estagiário, mas assim, porque quem já tá entrando como trainee, se fez um estágio, já aprendeu um pouco isso. Eu acho que o que mais pega é a nossa primeira experiência. Mas para quem não teve nenhuma experiência de mundo corporativo e entra num trainee, tudo isso vale, tá? Eu falo estagiário, mas por ser geralmente a primeira experiência que a gente tem. Mas, enfim, na sua primeira experiência, isso a gente não tem tanta importância, a gente não tem tanta relevância, a gente não tem automaticamente tanto poder. Então, se você não colocar nenhum prazo ali nesse e-mail, esse e-mail vai ser esquecido. Se a pessoa for, igual eu recebia 100 a 150 e-mails por dia, é muito fácil ficar perdido ali nesse e-mail, entendeu? Ainda mais que a pessoa tem talvez 2, 3 horas no dia que ela não tá em reunião e que ela tem que fazer o trabalho dela. É loucura. Eu via meus e-mails muito no trem, assim, quando eu tava indo pro trabalho, eu ficava meia hora no trem, eu ficava vendo meus e-mails, porque daí eu conseguia. Depois que eu chegava, era difícil, assim, tinha que achar momentos mesmo entre uma reunião e outra pra continuar respondendo. Mas é muito fácil ficar perdido. Então, se vocês não colocarem um prazo, isso vai cair muito em prioridade. Então, colocou um prazo decente, aí você fala. Se você. Se. Como eu posso colocar essa frase? Se houver algum problema. Don't hesitate to contact me. Não, mas eu não tô escrevendo o e-mail aqui, né? Então você vai colocar um prazo decente e depois você vai pedir para que ela te avise caso não consiga enviar ou fazer o que você precisa, entendeu? Então você vai falar,
Ah, fulaninho, então, pra completar, eu tenho uma apresentação terça-feira, vou fazer sobre isso, tô coletando informação. Seria muito legal pegar as informações sobre o seu projeto também, porque eu acho que eles são muito parecidos. Se você puder me enviar, você poderia, por favor, me enviar um deck que você tenha com as principais informações do projeto até sexta-feira dessa semana? Caso você não consiga, você pode me redirecionar para outra pessoa ou me avisar quando você poderia me mandar? Então, você vai colocar ali uma pressão para a pessoa. Caso ela não vá fazer, ela se sinta pelo menos na obrigação de te avisar. Então você vai colocar, caso não consiga enviar, ou redirecionar. Você já pode também sempre colocar essa opção. Então, se você não for a melhor pessoa para falar sobre isso, por favor, redirecione meu e-mail. Então, você deixa a pessoa se sentindo um pouco, sentindo uma certa pressão em te responder, porque você já aceitou que talvez ela não vai poder te ajudar. Então, se ela pensar, putz, eu não vou ajudar essa pessoa, então pelo menos eu vou avisá-la, entendeu? Ela pediu pra eu avisar. Quando você não pede, é mais fácil que a pessoa não faça, entendeu? Então, você vai colocar o prazo, e aí você vai em seguida falar, caso isso não seja possível, caso não seja possível que você me envie até sexta, você poderia, por favor, me avisar ou me redirecionar pra alguém que possa. Beleza? Aí você vai agradecer. E aí você vai fazer um ATT e seu nome. Beleza? Então, gente, isso aqui, essa estruturinha de e-mail funciona, tipo, pra tudo, assim. Então, tentem sempre ser breves, né? Eu sei que olhando aqui já tá grande, né? Mas imagine que você tenha, tipo, 2, 3 linhas pra isso. Ele ainda assim continua sendo um e-mail ok de ler. Não me escrevam parágrafos de, tipo, 4, 5 linhas, e-mails gigantescos, cheios de informação. Se você precisa de muita informação, tipo, aqui, assim, contexto teve aquele projeto que você fez 2 anos atrás, minha gestora comentou que pode ser parecido. Suficiente, entendeu? Você já falou 2 anos atrás, você fala o nome do projeto em relação a tal coisa, show, 2 linhas. Se você precisa dar mais informação, coloque no PowerPoint, coloque num PDF e anexem, beleza? Aí o corpo do e-mail continua sendo um negócio que a pessoa consegue escanear assim com o olho. E eu gosto de dividir em parágrafos exatamente para ficar um pouco mais fácil. Então, o primeiro é a apresentação, o segundo é contexto, o terceiro é o que você precisa e acabou. Junto com o prazo, né? O que você precisa e o prazo. E aí você deixa a pessoa se sentindo um pouco nessa obrigação de te responder. Essa é a estrutura que eu uso. Em geral, espero que tenha ficado claro. Espero que vocês se sintam um pouco mais seguros em relação a isso. Mas é normal, tá? Então, acabou o e-mail, se sentiu inseguro ainda, pergunta pro seu gestor. Se o gestor é uma pessoa mais inacessível, não tem tanto tempo para isso, procura um analista, procura o coordenador da área, procura alguém que foi simpático com você, fala, você pode dar uma olhadinha nesse e-mail que eu vou mandar pro fulano, tô meio nervoso, meio inseguro. As pessoas ajudam, porque isso é um negócio bem rapidinho. Então, se você tiver alguém que você se conectou já, tomou um café, a pessoa foi disponível do seu time, caso seu gestor, eu, em primeiro lugar, tentaria fazer esse tipo de coisa com o meu gestor. Então, no início, falar, você pode dar uma olhadinha no meu e-mail? Você manda pro seu gestor desse jeito aqui. Você dá uns enters aqui em cima, aí você fala pro seu gestor, oi, gestor, escrevi esse e-mail para o fulano. Você poderia dar uma... tá tampando ali, né? Você poderia dar uma... vocês entenderam, né, gente? Eu dei um enter ali. Dá uma olhada e me falar o que acha. Obrigada. Aí eu sou de exclamação, né? Não uso exclamação, gente. Isso é uma coisa que eu tenho muita mania de usar exclamação. E sempre usei, né? Mas fui sempre de empresas mais informais, né? Então, enfim, você manda assim, dá vários enters e aí o e-mail fica embaixo. Aí, se o gestor vai achar alguma coisa, ele vai colocar aqui, tipo, fale mais sobre tal coisa. Ele vai te mandar essas anotações. Aí você manda depois, entendeu? Ou ele vai falar, ok. Isso é o melhor quando você recebe de gestor, assim, tipo, ok. Você gasta maior tempo, escreve um monte de coisa, e tipo, a pessoa te responde com uma palavra. Normal também, já fiz isso muito dos dois lados, né? O lado grande e o lado ok. Acontece também. Então é isso, gente. Escrever e-mail vai ficar tranquilo daqui muito pouco tempo para vocês, prometo. Mas usem essa estruturinha. Lembrem de pôr prazo. Isso eu acho que, ó,
Isso aqui é o que pega muita gente. Não botar um prazo, aí a pessoa não responde. E quando relembrar a pessoa? Na metade do prazo que você deu. Você deu 4 dias, daqui 2 dias você relembra a pessoa. Entendeu? Você deu uma semana, daqui 3, 4 dias você relembra a pessoa. Então, sempre aí, mais ou menos na metade do prazo, você relembra e pergunta se tá tudo bem, se ela vai conseguir entregar, se ela precisa de alguma ajuda, se coloca à disposição. Mas é por isso que também é importante colocar um prazo. E se você tiver algo que realmente faça o seu prazo ser mais forte, tipo, tem uma apresentação na terça-feira, coloca aqui para reforçar um pouco mais por quê. Mas mesmo que você não tenha, coloque um prazo. Fala, você poderia, por favor, me mandar até o final da semana? Porque eu quero estudar isso para escrever um planejamento semana que vem. Que seja, entendeu? Você coloca ali algo que a pessoa se sinta, fala, putz, sexta-feira eu não mandei ainda pro fulano. Deixa eu pegar rapidinho e mandar pra me livrar logo disso, entendeu? Porque senão você bota ali um pezinho, entendeu? Coloque prazo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar a aula.